doce, incapaz de matar uma mosca. Só que não. Até daqui a pouco. O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Giff, olha por onde anda, seu idiota! Não acredito. Olha só o que você fez com meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Hã? Ei, você pensa que é dono da rua, é? Pois é, meu irmão, minha irmã, chegamos ao 6º mandamento da lei de Deus, né? Nessa série de estudos aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Cambé. O 6º mandamento diz: não matarás. Êxodo capítulo 20, verso de número 13. O 6º mandamento, meus irmãos e minhas irmãs, manifesta o propósito de Deus pela proteção da vida. E sua vontade, a vontade de Deus é que os seres humanos façam o mesmo. Esse tema é abrangente, é complexo, razão pela qual eu não vou ser exaustivo nesse estudo, mas eu pretendo salientar alguns aspectos desse mandamento. Não matar. Isso é tão pertinente, irmãos, porque isso me leva ao tema da morte em si. Só para você ter uma ideia, no século XX, o chamado século da mega-morte, 4 indivíduos são responsabilizados pela morte de 175 milhões de pessoas. Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung lá na China, com a Revolução Comunista, sem contar, irmãos, genocídios que aconteceram no Camboja, em Ruanda, no Sudão, na Somália. Para você ter uma ideia da quantidade e da tecnificação, utilizada para matar, especialmente nas guerras alimentadas pelos mais variados motivos que não vêm ao caso aqui, mas nós nos especializamos em matar e usamos a ciência para isso. Winston Churchill disse que na Primeira Guerra Mundial, os líderes, as pessoas envolvidas nas tomadas de decisões, não parariam por nada até que tudo um acabasse com o outro. Para você ter uma ideia de como isso foi terrível. Aliás, é na Primeira Guerra Mundial que foram utilizados gases tóxicos, ou seja, os soldados morriam simplesmente pelo fato de respirar o ar à sua volta. Há uma estatística, irmãos, citada pelo autor desse livro que nós estamos utilizando para esses estudos, que dizem que um jovem de 18 anos deve ter visto 18 mil assassinatos retratados na TV, filmes e videogames. 18 mil cenas de assassinatos durante os seus 18 anos. Este século é da mega morte, mas também é o século da micromorte. Para você ter uma ideia, irmãos, a estimativa, quando eu falo micromorte, é a morte dos pequenos, A estimativa é que 25 milhões de abortos inseguros, digamos assim, que é o termo utilizado por este site onde eu consultei essa estatística, ou seja, 25 milhões
de abortos onde as mulheres correram maior risco, né? Depois eu vou colocar aqui o endereço para você pesquisar aí na sua casa. 25 milhões de vidas foram tiradas, né? Então é o século também da micromorte. O sexto mandamento, irmãos, este mandamento que consiste numa proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples e direta, com duas palavras: não matarás. Por quê? Porque a legislação dispõe sobre o tema ao longo do Pentateuco inteiro, ao longo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a abrangência fala da violência, fala do assassinato premeditado, não premeditado, temas como guerra, guerra capital, suicídio, aborto, eutanásia. Tudo isso é pertinente ao sexto mandamento. Mas o contexto de não matar também já era um mandamento antigo, mas que agora é introduzido sob uma nova forma. O respeito à vida, portanto, já era conhecido até mesmo pelos mesopotâmios, egípcios, gregos, né? Entre outros, né? O Código de Hammurabi, de 1750 a.C., na Babilônia, é um exemplo clássico disso. Contudo, nesses códigos você não prevê uma autoridade divina demandando essa exigência, digamos assim, para que se não mate. A questão é que no Sinai, no Monte Horebe, onde Moisés recebe os 10 mandamentos, é a ocasião em que Deus se interpõe e Deus propõe e Deus coloca agora a sua lei na consciência das pessoas. Porque nós temos aqui pelo menos 3 valores que precisam ser considerados. O primeiro valor que Deus quer que considere é a vida como sendo um dom de sua parte. Ninguém tem o direito de tirar a vida, somente Deus, que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, tem o direito de pôr fim à vida. 3 grandes personagens bíblicos pediram para si a morte e não foram atendidos conforme eles queriam. Moisés, lá em Números capítulo 11, Elias em 1 Reis capítulo 19, quando bastante deprimido, né, depois de um período exaustivo, pediu para si a morte. E Jonas também, o outro personagem, Jonas capítulo 4, quando ele se vê frustrado porque Deus converteu a cidade de Nínive, Jonas tem um problema difícil com isso, não soube lidar com isso, o seu coração não era cheio de misericórdia e ele pede para si a morte. Isso mostra que, tendo esses 3 não sido atendidos, isso mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. E Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar, Ele é soberano. Esse é o primeiro valor, o valor da vida. O segundo é a ordem, o valor de não matar, ou seja, a proibição do sexto mandamento é não assassinar. O verbo hebraico hatzar, que é o verbo que aparece ali em matar, significa matar, assassinar, destruir. Ele aparece 47 vezes no Antigo Testamento, mas em sua maior parte são textos legais, né? A primeira ocorrência é nos 10 mandamentos, aqui em Êxodo 20, verso 13, e a tradução mais precisa é assim: não assassinarás, não cometerás assassinato. Não matarás é uma expressão genérica, mas não assassinar é uma expressão mais específica, e é isso que o verbo quer dizer. Porque este verbo, ele nunca é usado para indicar defesa própria, como lá em Êxodo capítulo 22, verso 2, vou colocar aqui, depois você, se quiser, para o vídeo, vai lá, leia o texto, fica à vontade. Esse verbo não é utilizado para falar a respeito da morte acidental, que está lá em Deuteronômio capítulo 19, verso 5, não é usado para morte enquanto execução de assassinos, lá em Gênesis capítulo 9, verso 6, ou até mesmo em guerras, né? Ele é sim usado em alguns casos para descrever o suicídio, mas não é aplicável ao homicídio ou homicídio premeditado, como em Êxodo capítulo 21, verso 12 em diante, ou até mesmo a morte acidental, né? Aliás, nas mortes acidentais, havia a possibilidade que as pessoas fugissem, os até então culpados, né, considerados culpados, eles
poderiam fugir para cidades de refúgio. Números capítulo 35, do verso 9 em diante. E essas pessoas que ocasionaram esses acidentes, né, ficavam refugiados nessas cidades até que fossem devidamente judaicos, né? Agora, o dispositivo judaico aqui, irmãos, mosaico, de Moisés, proíbe o homicídio premeditado, o assassinato violento de um inimigo pessoal. É isso que quer dizer. E o termo refere-se também ao homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Agora, o homicídio doloso, por exemplo, né, que é retratado em Números capítulo 35, não são dadas instruções específicas a respeito do procedimento jurídico sobre o homicídio doloso, né? Diz que se alguém ferir de morte o seu próximo com instrumento de ferro, com pedra à mão, ou ainda com instrumento de madeira ou por qualquer outra forma, e a pessoa golpeada morrer, o autor da ação é considerado um homicida, né? Agora, esse substantivo homicida, que vem desse verbo, aparece nesse caso, tratando-se, portanto, de um homicídio até então doloso, né? Que a pessoa teria a intenção realmente de ferir. Agora, o homicídio culposo é um outro assunto em que a pessoa, sim, ela ocasionou por displicência ou qualquer coisa o acidente de uma pessoa. Mas veja bem, agora vamos para a última parte dessa nossa conversa, né? O Senhor Jesus também é um legislador. Veja bem, raciocina comigo. Deus deu para Moisés no Monte Sinai os 10 mandamentos. No Monte Sinai, os 10 mandamentos. Jesus, Mateus capítulo 5, profere o sermão da montanha ou o sermão do monte. O sermão do monte é a ética do reino de Deus. Jesus está se colocando aqui, irmãos, e fazendo uma ligação, um paralelo entre o que foi dado lá no Monte Sinai para Moisés e o que ele agora, divinamente, ele é legislador, portanto Jesus é divino e ele está agora legislando para o seu povo, para os seus seguidores, dizendo como que são as suas leis. Por isso Jesus utiliza da seguinte forma em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito, né? Não matarás. Aí Jesus então diz, qualquer um, eu vou ler o texto para vocês, está lá em Mateus capítulo de número 5, né? Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora olha o verso 21. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, ou seja, essa frase, eu, porém, quando Jesus diz assim, Jesus se coloca como um legislador. E Jesus amplia o entendimento desse mandamento. Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e que quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Anteriormente, irmãos, nós dissemos lá atrás, a respeito da possibilidade de alguém dizer assim, fulano é pacífico, ele é manso, ele não é capaz de matar uma mosca. O que Jesus está colocando para nós aqui, irmãos, é que existe uma maldade, existe uma inclinação, uma propensão nas pessoas para fazer aquilo que é ruim e para odiar. Porque é ali que está a raiz do assassinato, né? Este mandamento não está distante de nós, ou seja, o não matar não está distante de nós simplesmente porque a gente não matou, não assassinou. Esse mandamento, as palavras de Jesus, nos ajuda a compreender a proximidade desse mandamento com as nossas vidas. Portanto, o sexto mandamento parecia confortável, mas agora se torna bastante desconfortável para mim. Pouquíssimos de nós, pelo poder refreador da lei, da graça de Deus,
nos tornaremos um assassino premeditado. Mas a realidade é que o assassinato não é algo considerado pela maioria de nós como uma luta pessoal. Mas em Mateus capítulo 5, aqui Jesus diz que não é simplesmente uma questão de tirar a vida por meio da faca, um porrete, uma pedra, uma arma de fogo, mas trata-se também da ira, do ódio. Não é? Quando nós lemos cuidadosamente o Antigo Testamento, nós encontramos o assassinato descrito como a raiz do ódio, como tendo a raiz o ódio, a ira. E Jesus se aprofunda dizendo que debaixo da lei de Cristo, da sua lei, entendemos que não é como se estivéssemos subitamente livres da lei, mas pelo contrário, a lei nos mostra e nos aponta para o que está dentro de nós. Quero lembrar para você, Gênesis capítulo 4. Caim mata seu irmão Abel. Diz a palavra de Deus que Caim se encheu de sentimento ruim com relação ao seu irmão, na sua família. Outra observação, irmão e irmã, nos 4 primeiros mandamentos, Deus trata com o seu povo e Deus está fazendo referência a respeito da adoração. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos têm o seu fundamento na relação entre o povo e o seu Deus. No 5º mandamento, que trata de honrar pai e mãe, Jesus coloca, ou melhor, Deus coloca da seguinte forma, que ele está absolutamente interessado nos valores familiares, como que a família deve ser considerada. No 6º mandamento, há agora o apontamento para a sociabilidade, para a vivência entre as pessoas. E aí que vem o grande dilema, ou seja, Deus não pressupõe uma espiritualidade que seja muito boa, muito certa no relacionamento vertical com Deus, e que isso não afete a minha família e que isso não afete também a minha convivência com os meus irmãos na fé, com a sociedade, com o outro, não é? Portanto, a espiritualidade dos 10 mandamentos é uma espiritualidade vertical, eu e Deus, e horizontal, eu e minha família, eu e os meus irmãos, eu e a sociedade. No Antigo Testamento, para evitar violar o 6º mandamento e mostrar respeito básico pela vida, era preciso somente abster-se de assassinato ou de homicídio negligente. Como tal, não é difícil imaginar nossa perfeita obediência ao mandamento. Eu não matei, não é? Não é assim que a gente pensa? No entanto, quando nós lemos Mateus capítulo 5, nós encontramos um grande problema. Jesus põe agora a ira do homem, essa força complexa, ardendo em fogo, diante de nós, numa bandeja, e diz para nós, olhe, observe, veja o que vocês têm dentro do coração. Por isso que Jesus diz, aquele que se irá contra seu irmão já está sujeito ao julgamento. Aquele que proferir um insulto, aquele que, digamos, humilhar o seu irmão, a palavra ali para insulto quer dizer humilhação, dizer que o outro não é nada, né? Portanto, nós devemos recusar carregar a maldade e o ódio que negam a dignidade daqueles a quem lançaríamos as palavras venenosas. Aliás, o próprio Jesus refere-se a tolas, tola, a pessoa que chamar o outro de tolo deve ser digno de julgamento. É um coração pecaminoso que pretende fazer isso com o outro. É um coração pecaminoso que pretende humilhar o outro. Portanto, a raiz, irmãos, desse mandamento é muito séria. Isso significa que Deus tem interesse em tratar o nosso coração. Agora, veja bem, para finalizar. Nós estamos vivendo agora debaixo da graça, da orientação e da influência do Espírito Santo. Nós precisamos, como cristãos, irmãos, tratar o nosso interior, tratar a raiz da maldade, a raiz do assassinato, a raiz dessa violência toda. Porque, irmãos, nós somos muito afeiçoados até demais a esse tipo de cena, né? Em que o outro morre, em que o outro é denegrido, em que o outro é humilhado. Por que, irmãos, essa maldade no nosso coração?
isso precisa ser tratado, isso precisa ser considerado, isso precisa ser colocado, depositado diante do Senhor e precisa ser transformado em oração e em prática. Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu coração. É por isso que Jesus fala que é do coração que procede todas essas coisas e é ali que precisa ser tratado tudo isso. Em nome de Jesus, avance nesse tema, estude mais esse tema, mas não somente estude, mas tome cuidado para que a ira, a raiva não tome conta do seu coração. Talvez, bem provavelmente, é claro, você não tenha cometido esse pecado literalmente, mas lá dentro há a propensão para isso que precisa ser tratada. O novo homem precisa, irmãos, aflorar na nossa vida e a nossa velha natureza precisa ser morta a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e amém.